Henker que vive duas vezes. Capítulo 608. Rei Marcial, 2. Irmão mais velho, eu estava pensando sobre uma coisa. O que? Todos recuaram para deixar os dois em um espaço vazio. Facelis sorriu enquanto se espreguiçava antes da luta. O rei marcial tinha uma expressão irritada, como se preferisse estar em qualquer outro lugar, menos onde estava. Imperturbável pela expressão do rei marcial e com um sorriso frio ainda no rosto, sem rosto continuou falando calmamente. Em toda a minha vida, nunca pensei que seria capaz de ficar nesta posição. O rei marcial não respondeu. Em outras palavras, para mim, você é o céu. Minha família me considerava muito talentoso e os adultos tinham grandes expectativas em relação a mim. Eu poderia ter visto você como um rival como meus irmãos, mas você era tão brilhante quanto o sol. Estar ao seu lado foi o suficiente para mim. Por trás das bandagens, os olhos de Facelis se curvaram. Foi a mesma coisa para Seon também. Seon era o apelido que o deus da lança Flank chamava de deus da espada. O deus da espada foi o primeiro discípulo que o rei marcial colocou sob sua proteção, na esperança de despertar a espada Yin. No entanto, Seon era um ex-discípulo agora. Aquele cara estava completamente intoxicado com sua presença deslumbrante e sempre afirmava que queria ser igual a você. Fui eu quem o aconselhou a aprender artes marciais. Mas foi o seu caminho que ele seguiu. No final, você ainda o rejeitou. Os olhos de Facelis brilharam intensamente, contrastando com sua aparência horrível. Não éramos só eu e Seon. A maioria dos caras que praticavam artes marciais em Cheonggi-Vado eram como nós. Houve aqueles que te admiraram e admiraram, aqueles que ficaram frustrados com a sua existência. Você deixou uma impressão muito forte em mais corações do que imagina. O rei marcial franziu a testa. Ele havia planejado ouvir com calma o que Facelis tinha a dizer, já que essas poderiam ser suas últimas palavras, mas logo ficou irritado com as bobagens que Facelis estava vomitando. O rei marcial apoiou-se em uma perna e inclinou a cabeça. Então, o que você quer dizer? Claro, você é sempre o mesmo. Em um instante, os olhos sem rosto brilharam com uma cor verde escura. Meu ponto é simples. Você tem muitos seguidores que estão ansiosos para vê-lo. Marido, afaste-se. A médium psíquica gritou apressada como se tivesse descoberto algo, mas sem rosto já havia começado a bater palmas ruidosamente. O rei marcial sentiu todas as bandagens ao redor do corpo de Facelis afrouxarem. Bam! O mundo do rei marcial foi instantaneamente lançado no caos. Quando ele recuperou o rumo, o rei marcial percebeu que não estava mais nos campos de treinamento da tribo de um chifre. Ele estava em um mundo onde tudo era cinza. Tudo o que ele conseguia ver eram colinas densamente aglomeradas ao longo do horizonte sem fim. Flank agora estava onde sem rosto estivera. Além disso, ele parecia completamente diferente. Seu corpo era grande, com músculos cor de cobre que não eram inferiores aos de Fante. Na mão direita ele segurava uma lança preta com cerca de 3 metros de comprimento e na mão esquerda uma lança com cerca de 1,5 metro de comprimento. Essa era a aparência de Flank em seu auge, quando ainda era o deus da lança. Mesmo dentro da tribo, ele não tinha igual além do rei marcial e do ancião-chefe. Flank voltou a ser quem era, aquele que ajudou Cheonggi-Vado a se tornar o clã principal. Pela primeira vez, os olhos do rei marcial, que só mostravam sinais de irritação, acalmaram-se calmamente. Eu não percebi nada. Não era pouca coisa que o rei marcial não pudesse ver através dos planos de Facelis. Embora o rei marcial parecesse ranzinza e indiferente ao duelo, ele na verdade concentrou todos os seus sentidos em Facelis. O médium psíquico também fez a mesma coisa. Enquanto ela mantinha a barreira da aldeia em relação à lagoa espiritual, ao mesmo tempo, a médium psíquica monitorava de perto os sentimentos da aldeia e de todos os membros da tribo. Ela particularmente fez questão de ficar de olho naqueles que pudessem ter rancor do rei marcial. Além disso, seus olhos não poderiam ser facilmente evitados. Embora ela não tivesse atingido o nível dos 1000 olhos de Li que Alforone possuía, ela poderia afirmar com segurança que sabia quase tudo o que acontecia na torre. Na verdade, o médium psíquico testemunhou Facelis contatando secretamente vários anciões da tribo, incluindo os da família Bae e Seon. No entanto, suas ações não eram prova de que ele estava provocando uma rebelião, então ela deixou isso de lado. Além disso, ela monitorou Facelis de perto até o momento do duelo e até verificou se ele tinha algum objeto perigoso com ele. E ainda assim, mesmo com toda essa vigilância, Facelis facilmente arrastou o rei marcial para outro lugar. Facelis não usava magia desde que as barreiras da aldeia forçavam os visitantes a lançar feitiços mágicos que poderiam prejudicar os membros da tribo. Em outras palavras, Facelis alcançou esse feito com as habilidades que aprendeu e os poderes que adquiriu. Independentemente disso, não importava qual método ele usasse, uma coisa era certa. Esta era provavelmente a armadilha que levou à profecia da morte do rei marcial. Esta é uma barreira ilusória? Perguntou o rei marcial, olhando para o mundo cinzento que o cercava. Não havia nenhum sinal de preocupação em seu rosto. Embora tenha sido um grande feito conseguir isso evitando os olhos do médium psíquico, o rei marcial já havia sofrido muitas armadilhas durante sua vida. Sem rosto, ou melhor, o deus da lança, assentiu com um sorriso confiante. É semelhante. Você conhece os deuses do outro mundo? Vagamente. O príncipe negro pegou emprestado um pouco de seu poder depois de encontrá-los por acidente. O príncipe negro? Naquele momento,
Uma névoa negra subiu ao lado do deus da lança e assumiu a forma de um humano. Já faz um tempo, rei marcial. Ele foi um dos 9 reis e o chefe dos irmãos Daud. Ele riu feliz. Contudo, seus olhos brilhavam ferozmente, como se ele fosse engolir o rei marcial inteiro a qualquer momento. O rei marcial parecia pronto para bufar exasperado a qualquer momento. Está tudo bem com o seu nariz? Sim. Mas agora que você mencionou, o único complexo que já tive foi por causa do meu nariz relativamente achatado. Mas graças a você, tenho um motivo para levantá-lo no ar. Eu sempre quis te agradecer. Nunca pensei que uma oportunidade como essa surgiria. Ha. O príncipe negro começou a rir, claramente aproveitando o momento. Como ele poderia não estar muito feliz? Ele finalmente obteve a chance de se vingar do rei marcial, que havia pisoteado seu orgulho no passado. Os espiões que se infiltraram na caverna de Yaanek não deveriam apenas desenterrar pedras lágrimas de sangue, mas também entrar em contato com os seres localizados nas profundezas. O verdadeiro objetivo era ir ao mar demoníaco através do Bureau Central, encontrar os reis que residiam no mar demoníaco e pegar emprestados seus poderes. O príncipe negro não achava que o conjunto de jogadores disponíveis o ajudaria a assumir o controle da torre, e percebeu que não seria capaz de lidar com Alforone e os seres transcendentes no mundo celestial. Como resultado, ele decidiu tomar emprestado outros poderes. Sua decisão foi acertada e, como resultado, ele conseguiu conhecer o coelho, um dos reis do mar demoníaco. Ele obteve os poderes que queria, um dos quais era a barreira ilusória. Usando a essência do sangue do mar demoníaco como base, o príncipe negro poderia construir uma barreira ilusória que marcasse um mundo ilusório dentro de uma área designada. Ele estava criando seu próprio território sagrado dentro do mundo físico. E também, o mundo ilusório era o território sagrado do Facelis. Embora o príncipe negro tenha obtido o poder, ele não o usou porque decidiu que seria mais eficiente para Sem Rosto fazê-lo. Seu motivo era simples, os outros com quem fiz parceria também pensam da mesma maneira. SSS. Uma névoa negra como aquela da qual o príncipe negro apareceu floresceu e envolveu o rei marcial. A névoa negra lentamente tomou a forma de humanos, que sacaram suas armas e as apontaram para o rei marcial. Cada uma das formas humanas exalava uma forte intenção assassina. Alguns deles não eram inferiores ao deus da lança ou ao príncipe negro. Havia 99 deles no início, mas quando a 100ª névoa floresceu entre o deus da lança e o príncipe negro, o deus da espada apareceu. Com as 4 espadas de sua vida passada flutuando no ar, o deus da espada abriu os olhos. Você gostou do cenário que preparamos para você, mestre? O deus da espada perguntou, levantando a voz e usando um tom que lembrava seus dias como um discípulo ignorante. Hanf, o rei marcial poderia deixar de rir de exasperação enquanto olhava para os rostos à sua frente, incluindo o deus da espada, o deus da lança e o príncipe negro. Todos os rostos eram familiares. Em determinado momento, ele os derrotou. Todos eles nutriam um profundo ressentimento em relação ao rei marcial. Como diabos você montou uma pilha de lixo assim? Devo dizer que você é muito talentoso. Não foi muito difícil. Quando afirmei que lutaria contra o mestre, todos se ofereceram para ajudar por conta própria. Alguns até abriram seus peitos e arrancaram seus próprios corações. Todos os seres que apareceram no mundo ilusório foram os mais fortes que o Deus Espada absorveu através de sua habilidade canibal. Estou confiante de que este será um jogo divertido para o mestre também. Você quer saber uma coisa? Sim. Você não sabe que não importa quanta poeira você acumule. Quando alguém sopra, tudo desaparece? Ao comentário arrogante do rei marcial, todos os espíritos franziram a testa ao mesmo tempo. No entanto, o Deus da Espada estava quieto e imperturbável. Eu sei. Você sabe, no entanto, você ainda fez isso? Claro, você sabe que não vai acabar só com isso, certo? O Deus da Espada ergueu lentamente o braço direito. Naquele momento, a pulseira em seu pulso se desenrolou e assumiu a forma de uma lança. Foi a arma divina que o Deus Espada uma vez chamou de Gungnir. O Deus da Espada pegou Gungnir e o esfaqueou no chão. Gungnir foi ativado. Gungnir era conhecido como a arma divina usada por Odin, o Deus Supremo da Sociedade Piedosa Asgard. Não se limitou à retribuição divina ou ao trovão. Caso contrário, o Deus Espada não teria amado e valorizado tanto. O verdadeiro poder de Gungnir era fazer cumprir as leis de Asgard no mundo inferior. O mundo ilusório recebeu uma nova qualidade. A lei da causalidade foi recebida. A lei da causalidade foi recebida. A classificação do mundo ilusório foi aumentada à força. A classificação do mundo ilusório foi aumentada à força. O mundo ilusório criou uma conexão com o mundo celestial e está exercendo influência direta. Bum! À medida que o mundo ilusório tremia descontroladamente, começou a se encher de poder divino. Heimdall, um deus de, designou o jogador flank como apóstolo. Heimdall está descendo. Baldur, um deus de, designou o jogador Sakandal como apóstolo. Baldur está descendo. Depois que todos os 100 espíritos foram designados como apóstolos, os deuses de Asgard pegaram emprestados seus corpos e desceram ao mundo ilusório um após o outro. Em meio aos incontáveis efeitos bruxuleantes que iluminaram o mundo ilusório, o deus da espada disse friamente ao rei marcial: Mestre, você não conseguirá sair daqui vivo. Thor, um deus de, designou o jogador Seon como apóstolo. Thor está descendo.
Rachadura, rachadura, estalar. O corpo do deus espada começou a piscar e estalar com o relâmpago amarelo de Thor. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.